Olá! O UBS Salgado Filho é inaugurada e tem a participação da Câmara. Vereadores receberam o prefeito na casa. Liberação de alvarás foi tema de mais um encontro no Legislativo. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Jornal da Câmara. No final da semana passada foi inaugurada a Unidade Básica de Saúde Salgado Filho. O ato teve a participação de diversas autoridades públicas e civis. O novo posto vai substituir as UBSs da Coab 1 e Coab 2. De acordo com a secretária municipal de saúde, o local oferece atendimento com especialistas, além de apresentar um diferencial. Aproveitamos as equipes dessas outras duas unidades, vamos atender uma população de quase 20 mil pessoas, além do ambiente todo novo, equipamentos novos, uma equipe com 8 médicos, com pediatras, ginecologista, clínico geral, vai atender por livre demanda a população de manhã e de tarde. E a inovação nesta unidade é que aqui nós teremos atendimento odontológico, o que não tínhamos antes. A unidade foi construída através da emenda parlamentar de 2008 do deputado federal Afonso Ram, que destacou a necessidade de aplicar investimentos na área. Isso significa qualidade de vida. Isso significa atendimento a garantir vidas. Saúde é a prioridade número 1 de todos os brasileiros, nossa como gaúchos, aqui como pelotenses, aqui de toda a nossa Zona Sul. Por isso que já investimos recursos expressivos em saúde. E esta unidade básica de saúde, que vai ter médico durante dois turnos, atendendo milhares de pessoas. Participaram da cerimônia os vereadores Viana, Anderson Garcia, Pedrinho e Rafael Amaral, que foi o articulador para a destinação dos recursos, já que apresentou a demanda para o deputado. O vereador relatou toda a caminhada e as dificuldades que tiveram até chegar nesse momento. Foi uma luta constante junto à Caixa Econômica Federal, a burocracia que impera o sistema brasileiro, até mesmo dentro do próprio Ministério da Saúde. Tivemos com o ministro da Saúde para poder, mesmo como assessor, depois como vereador, mesmo tendo trocado o ministro, nós conseguimos sentar com o ministro da Saúde e mostrar a importância de liberar esse recurso. Pois por 2 vezes deu quase perdido. Conseguimos o recurso, aí o terreno não dava porque era do governo federal, o governo federal não queria fazer um acordo de doar o terreno para o município. Nós conseguimos destravar essa grande burocracia. Fui diversas vezes a Brasília, ao Ministério da Integração, Ministério da Agricultura, para tentar conversar sobre essa unidade básica, coisa que hoje acontece. E na época foi R$470 mil. O total com a contrapartida chega a R$510 mil. Afonso Ram aproveitou a oportunidade para destacar a identificação dele com Pelotas e declarou apoio para novas demandas do município. Eu espero, inclusive, já estou recebendo mais projetos e nós vamos trabalhar em sintonia com a Câmara de Vereadores, com as nossas lideranças e principalmente com a administração municipal. E como deputado federal, representante da Zona Sul, representante de Pelotas, representante aqui da nossa região, eu pretendo, nos próximos 4 anos, incluindo este, alocar sempre recursos em várias áreas, mas sempre priorizando a saúde, que é priorizar a vida, por isso, parabenizo a todos. Representantes da Secretaria Municipal de Educação estiveram na Casa Legislativa a fim de convidarem os parlamentares para um evento que acontece hoje e amanhã. Loreni Peverada e Alice Maria, que também são professoras da rede, reforçaram a respeito da conferência do Plano Municipal de Educação e salientaram a importância da participação dos vereadores. Nós achamos uma forma de mostrar o quanto é importante a presença deles lá para discutir as estratégias, porque depois de votado na conferência, é feito um documento, um projeto de lei que virá para a Câmara ser votado e aí então nós teremos o Plano Nacional, o Plano Municipal como lei para 10 anos. O vereador Beto Z3 falou da necessidade do Legislativo contribuir nas questões educacionais. Nós que temos uma atuação parlamentar, que temos uma responsabilidade de cobrar políticas na área da educação, temos o dever de estar junto, participar
e ficamos muito felizes em nome do Parlamento, né, nessa relação com a Secretaria de Educação, em participar, colocar as nossas posições também, né, cobrar os recursos que chegam a nível do governo federal, enfim, e saber aonde estão aplicados. Isso é muito importante. Essa conferência abre a possibilidade. Então, para nós, como fiscalizador dos atos do Executivo, é bom ter essa relação. Na manhã da última sexta-feira, o prefeito municipal de Pelotas, Eduardo Leite, esteve no Legislativo. Ele foi recebido na presidência da casa e participou de reunião no plenarinho. O encontro entre prefeitos, secretários e vereadores durou mais de 2 horas. De acordo com o presidente da Câmara, o momento serviu para aproximar os dois poderes, com o objetivo de buscar resultados produtivos para a cidade. A reunião é uma pauta positiva para Pelotas, para a democracia. Hoje a gente vai discutirmos certamente temas que interessam ao poder legislativo, ao executivo e ao povo de Pelotas. Temos muitas divergências executivo e legislativo. Esperamos que a partir dessa reunião a gente possa diminuir essas divergências. O que não significa dizer que nós sejamos certos e que o executivo esteja errado, ou vice-versa. Precisamos tentar achar meio comum para podermos, a partir desses meios comuns, desenvolver alguns pontos que precisam ser avançados em Pelotas. As dúvidas são particulares de alguns vereadores, não é do todo, do poder em si. O poder é o senso médio da posição do coletivo da casa. Então, não há uma dúvida do poder legislativo. A dúvida pode existir, se existir, são de alguns vereadores. O chefe do executivo destacou que a aproximação foi um dos principais motivos da vinda dele. Segundo o prefeito, essa é uma questão fundamental para dar andamento às iniciativas voltadas para Pelotas. No sentido de colaborar nessa harmonia entre os poderes, que é um pressuposto constitucional, um princípio, né, da Constituição. Os poderes são independentes e o Executivo cuida de executar, de garantir o governo, executar as políticas públicas do município, e o Poder Legislativo fiscaliza, mas eles têm que trabalhar de forma harmônica. E nesse sentido, nós estamos nos colocando à disposição, prefeitos, secretários municipais que aqui vêm, para colaborar com esclarecimento sobre os projetos de lei que tramitam na Câmara, para que os vereadores formem a sua convicção e possam levá-los a plenário, votar e deliberar sobre as matérias que ali estão contidas, para que a gente possa entregar os resultados para a população. Nós temos diversos projetos de lei, desde liberação de uso de espaço público nos quiosques do Laranjal, até a cobrança do consumo medido da água, contratações emergenciais. Um dos pontos fundamentais da reunião foi quando o prefeito anunciou a retirada de 2 projetos de lei. O da criação do Museu da Cidade e o mais questionado, que diz respeito à união das licitações do transporte coletivo, urbano e rural. Mesmo havendo corrigido o item determinado pela Justiça, Ornel salientou que ainda são necessárias mais alterações. Bem, na verdade, não é só esse ponto que tem que ser analisado. Tem que se analisar vários pontos. Que a licitação que estava em vigor ou que estava sendo pretendida não respeitava. Eu entendo que este é um ponto. Aqueles 10 pontos que a Câmara levantou ainda continuam intactos. Tem que ser examinado e tem que se fazer um edital ou se atacar a lei, mudar a lei, mas fazer uma licitação que seja legal, sob pena de que não se fazer. Amanhã, a partir das 10 horas da manhã, acontece a audiência pública no plenário da Casa, a fim de buscar soluções para os problemas da localidade Vila Nova. A proposta é do vereador Marcos Cunha. Essa audiência pública é para ouvir os problemas que a zona rural tem, e são muitos. Então vai ficar por conta da comunidade fazer o elenco de problemas que tem. Eu vou deixar livre para a comunidade usar o espaço da Câmara de Vereadores. Eu só fiz o contato, na verdade, com a direção para marcar o dia e a hora para a realização da audiência, mas toda a audiência vai ser comandada, dirigida pelos próprios moradores da zona rural, que vão trazer um elenco de problemas que persistem naquela região da cidade, do município, na verdade, e que não vêm sendo solucionados por esse governo. Confira no próximo bloco a posse do novo vice-presidente da Casa Legislativa. Nós já voltamos. Fique conosco.
crianças que a ACD ainda não consegue atender. Para ajudar, ligue 3382-2200. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Eu sou Maria Clara de Souza, sou Fábio Silva Lima, sou Orlando Barreto Pereira, eu sou Gilvana, eu sou Lourenço. Ajude a família Brasil a crescer. Para fazer o registro de nascimento, basta ir ao cartório mais próximo ou se informar sobre serviços itinerantes e mutirões. E com ele é possível tirar RG, CPF e carteira de trabalho. O registro de nascimento é grátis e é um direito que dá direitos. Governo Federal. Brasil, um país de todos. Chocolate quente, picolé no verão. Está contente, beijo roubado, fazer muitos gols, ver um namorado, assistir um show. Comida de mãe, histórias de pai, carona pra praia, saber onde vai. Banho de mar, sair por aí, sem hora pra voltar e se divertir. Sou feliz de cara, sou feliz na vida, sou feliz sem drogas, sempre tem outra saída. Tem muitos motivos para você ser feliz sem drogas. Pacto, Programa de Auxílio Comunitário Toxicômano de Porto Alegre. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. A Casa Legislativa recebeu o Major Sandro da Cunha Eusébio, comandante do Corpo de Bombeiros de Pelotas, para falar sobre a concessão dos alvarás e o projeto PPCI aprovado. Para que todos os cidadãos possam conhecer as ações da corporação e entender como funciona o pedido de solicitação de alvarás, o Major Eusébio conversou com os vereadores e a comunidade presente na reunião. Então nós expusemos aqui para a comunidade, diagnosticamos qual é o verdadeiro problema que está acontecendo. E o problema é o elevadíssimo índice de projetos que são reprovados, gerando retrabalho e morosidade no sistema. Ou seja, mais de 100% dos projetos eles vêm a serem reprovados. Há um indicativo nesse sentido, gerando retrabalho e fazendo com que o processo ande lentamente. O comandante ainda falou sobre a apresentação do projeto, Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndio aprovado, e o mutirão que vai acontecer com a equipe do 2º Subgrupamento de Combate a Incêndio, os proprietários dos prédios e os arquitetos ou engenheiros responsáveis pela elaboração dos projetos. Mesmo sem data marcada, pede que a comunidade participe das ações que estão sendo realizadas pela corporação. O projeto PPCI aprovado é justamente a resposta do Corpo de Bombeiros de Pelotas a esse problema. Não adianta nós termos um diagnóstico e não temos remédios para tratar o problema. Então, esse projeto vai ser um trabalho que nós faremos em conjunto com os profissionais que trabalham apresentando projetos de prevenção contra incêndio no Quartel dos Bombeiros. E nós estaremos interagindo com os mesmos, fazendo o exame em conjunto com eles de forma sistematizada, porque ainda há providências que devemos adotar, mas eu quero convidar a toda a sociedade que acompanhe, nem que seja estando presente lá, para ver como esse trabalho é feito, porque nós queremos dar transparência total ao trabalho que é desenvolvido, apagando todas as inverdades que têm sido faladas a respeito do trabalho do Corpo de Bombeiros, que na verdade é em prol da sociedade, evitando tragédias com mortes como já verificamos aí no nosso estado. O vereador Tenente Bruno
acredita que trazer os bombeiros para conversar e tentar entender os procedimentos realizados na prevenção contra incêndio é uma das melhores maneiras de ouvir os contrapontos. A gente pôde aqui hoje ouvir o outro lado, né? O major vir até aqui, o comandante dos bombeiros, com a sua equipe e além de dizer o porquê que tem atraso, porque a gente percebeu aqui quase 100% dos projetos que tem uma primeira análise terminam sendo reprovados e voltando, gerando retrabalho, e às vezes vão para a segunda, terceira, quarta análise. Então, na verdade, e importante também, além dele mostrar isso, vem ofertar uma possibilidade de tentar corrigir isso. Como representante da Casa do Povo, o presidente da Câmara, Ademar Ornel, acredita que a inclusão dos bombeiros em debates com a população vai ser importante para enfrentar uma das preocupações dos vereadores, que é o processo de desenvolvimento do município. A Casa está preocupada com o desenvolvimento da cidade, que é o desenvolvimento de Pelotas. Precisa ter ações efetivas, não podemos ficar esperando. E é uma disposição nós buscarmos harmonia entre todos aqueles setores que possam propiciar esse desenvolvimento. E os bombeiros são uma parte importante nessa cadeia de desenvolvimento. Então, a presença dos bombeiros aqui, do comando daqui, é importante para nós possamos avalancar a essa parte, de que a gente possa ter os nossos trabalhos o mais rápido possível. Na manhã de hoje, os vereadores elegeram o novo primeiro vice-presidente da Casa Legislativa. Por 17 votos a 1, Salvador Ribeiro retornou à mesa diretora, substituindo Idemar Bars, que atualmente ocupa o cargo de secretário municipal de Obras e Pavimentação. É um cargo muito honroso, fazer parte da mesa, trabalhar do lado do nosso líder, o presidente atual hoje, Ademar Ornel, que por coincidência também já está no 3º ano consecutivo, e eu estou na condição hoje, fui eleito na condição de vice-presidente dessa casa e vou terminar esse mandato desse ano juntamente com ele na condição de vice-presidente. Posso dizer de antemão que vou continuar dentro da minha linha, trabalhando, representando essa casa e representando também fora do legislativo, o próprio legislativo perante a comunidade na condição de vereador, líder do PMDB e também hoje com mais esse título de vice-presidente do legislativo dessa casa. Confira agora os principais temas abordados pelos parlamentares na sessão plenária desta terça-feira. O vereador Gaúcho falou sobre os descuidos com as obras das escolas infantis no município. De acordo com o parlamentar, 14 escolas estão com as obras paradas, enquanto existe verba para que sejam executadas. Edmar Campos comentou ainda sobre a visita do prefeito municipal à casa. Gaúcho encerrou falando da importância de se acelerar o processo licitatório do transporte público. Marcola trouxe à tribuna a crise no Polo Naval em Rio Grande, que atinge moradores de Pelotas que trabalham lá. O vereador falou também da visita do prefeito municipal à Câmara de Vereadores, que para ele ficou marcada pelo cancelamento do projeto de licitação do transporte público. Marcos Ferreira apresentou um editorial do jornal Diário Popular, onde, segundo ele, um dos jornalistas coloca a culpa do cancelamento da licitação na Câmara de Vereadores, o que ele não concorda. Roger Ney abordou a licitação do transporte público. O parlamentar defendeu que faltou aprofundar melhor o debate e levantou alguns pontos. Segundo ele, o transporte coletivo é um tema complexo, ainda mais em Pelotas, que é dividido pelo urbano e rural. O vereador pediu ainda para que os colegas encontrem uma solução para o impasse. Beto Z3 também falou sobre a licitação do transporte público. Disse que o debate entre os parlamentares é necessário e fundamental. O vereador enfatizou que a retirada do projeto em conjunto Colônia Cidade foi feita pelo Executivo. O vereador tratou da interrupção da construção da escola infantil da Z3. Segundo Beto, a empresa que ganhou a licitação está abandonando a obra. Por fim, convidou a população a participar da audiência pública sobre a Semana do Alimento Orgânico, que acontece na sexta-feira, às 9h30 da manhã. O vereador José Cizenando subiu à tribuna para falar sobre a Praia do Laranjal.
O parlamentar denunciou que a orla está suja, muito em função da retirada dos quiosques e não dos entulhos acumulados durante a execução desse processo. Também disse que falta iluminação no decorrer da avenida. O vereador apresentou imagens do atual estado do calçamento. O vereador Vitor Palladini parabenizou o companheiro de bancada Salvador Ribeiro, eleito primeiro vice-presidente da Câmara de Vereadores. Vitor falou sobre o acesso à Fena Doce. Segundo ele, falta sinalização na Avenida Teodoro Miller. O parlamentar pediu ainda a reutilização dos semáforos e a colocação de faixas de pedestres nos bairros. O vereador falou também que utilizar o transporte hidroviário para o carregamento de celulose vai auxiliar no desenvolvimento de Pelotas. Por fim, Vitor comentou sobre a criação da região metropolitana do Sul, que vai ser levado até a bancada do PMDB na Assembleia Legislativa para ser discutida e votada. Nesta terça-feira, Valdomiro Lima também falou sobre a retirada dos quiosques na Praia do Laranjal. Segundo ele, o executivo já removeu parte dos entulhos, limpou e nivelou os espaços. O parlamentar comentou ainda que o Laranjal é o maior atrativo da cidade nos finais de semana. O vereador concluiu dizendo que falta retirar apenas o concreto dos alicerces e das sapatas e que isso demanda de retroescavadeira. O vereador Vicente Amaral agradeceu o executivo pela limpeza e calçamento da praça da Caixa d'Água da Gotuso e disse que os méritos são da comunidade, já que conquistaram em conjunto por meio de um abaixo-assinado. Vicente comentou também a ideia de desenvolver uma plataforma logística dos transportes rodoviários na região sul, um porto seco. De acordo com o parlamentar, Pelotas é a segunda cidade com maior número de caminhoneiros no estado e a vinda desta plataforma vai servir também para melhorar o transporte na cidade. De acordo com o parlamentar, o assunto está sendo discutido em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento, a Prefeitura Municipal, o presidente da Associação dos Caminhoneiros e o presidente do sindicato da categoria. O vereador Ricardo Santos falou sobre o projeto de lei Artista de Rua. Segundo o parlamentar, a lei que permite artistas de rua se apresentarem no calçadão e vender seus artesanatos foi aceita pelo Tribunal de Justiça, contrariando o Executivo. Também advertiu que a saúde precisa ser priorizada. Por fim, considerou como preocupante a oncologia do município. O vereador professor Adinho também saudou o primeiro vice-presidente eleito, Salvador Ribeiro. Adinho retomou o editorial do jornal Diário Popular, se colocando a favor da matéria. O parlamentar afirmou ainda que a Câmara de Vereadores deixou para discutir o edital nos últimos momentos. Ivan Duarte também retomou a discussão sobre o transporte coletivo. Segundo ele, para ser resolvido este problema, é preciso calma, pois se trata de um assunto complexo. Para o parlamentar, separar o transporte da colônia e do centro é um erro, pois abre precedente para que as empresas se candidatem apenas para o centro e não para a zona rural. Ivan encerrou afirmando que é preciso estrutura técnica para discutir e solucionar este impasse. No quadro Cidade Reclama de hoje, nossa equipe esteve na rua José do Patrocínio, entre Gomes Carneiro e Uruguai, e vai mostrar um problema que causa insatisfação dos moradores. Há quase 2 anos que os moradores enfrentam a dificuldade da falta da água. Você aí em casa, como se sentiria a respeito disto? Dona Vanessa Gonçalves salienta que, em virtude da falta de água, os moradores fizeram um protocolo há quase 2 anos, mas até hoje continua sem solução. Porque a conta da água chega todo mês, vem com aumento e a gente não tem água. Tem que juntar água em garrafa, tem que juntar água em bacia durante a noite. A minha tia mesmo cirurgiada já teve que tomar banho assim, porque não sobe água no chuveiro, não sobe água na caixa. A gente, no banheiro, a gente tá voltando para a Idade da Pedra, porque tem que pegar e colocar de balde a água no banheiro, porque não enche nem a caixa do vaso. Destaca ainda que o SANEP não fez nenhuma manutenção no local. Segundo funcionários da própria autarquia, o problema já foi constatado que é na rede. A gente paga a conta da água em dia e não tem água. E aqui é uma zona que é central,
E o problema é na quadra e é um problema do Sanep, porque essa tubulação é antiga, já eram para ter trocado. E eles alegam há 2 anos ter a metade do material só que é uma empresa que eles eram para dar um jeito de comprar todo o material. Porque desconto na conta da água pra gente não vem. A gente está pagando por uma coisa que a gente não está usando, que não tem, a gente não usa a quantidade de água que era para usar pelo que a gente paga de conta de água. A moradora Leoni Nascimento também explicou a ausência da água e reforça que a quantidade de água que chega até as residências não é suficiente para nenhuma atividade nas casas. A grande dificuldade atualmente, pior ainda, é a falta d'água, né? Nós não temos água nem para praticamente nada, né? Porque é um fiozinho que corre, não dá para lavar louça, não entra água na caixa do vaso, né? Do chuveiro. No chuveiro, no vaso também, não temos. São 7 dias agora que nós estamos praticamente sem água. Um fiozinho se junta nas garrafas para poder lavar uma louça, usar e para beber, para essa água a gente tem que trazer do vizinho, comprar na água, né? Muito difícil nos últimos dias, principalmente. Se você tem problemas na rua ou no bairro, ligue para a redação da TV Câmara 3222 1150, que a nossa equipe vai até você. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Voltamos amanhã com mais informações do Legislativo Pelotense. Obrigada pela audiência e até lá. Tchau, tchau.